Deixa eu falar aqui algo para você sobre rebeldia, filhos rebeldes. Quero dizer para você, contar um pouquinho da minha história, da minha adolescência, como eu era um adolescente rebelde. Aos 13 anos de idade, eu não quis saber mais de Jesus, eu não ouvia mais a minha mãe, conselho que minha mãe me dava entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu fui criada sem pai, uma vida muito difícil, muito sofrida, numa pobreza muito grande, entendeu? Mas mesmo assim eu não queria saber do conselho de minha mãe, não. Eu com 16 anos, eu fiz um teste em uma banda, passei, fui ser cantora do mundão, cantora de forró, né? E ali eu passei 10 anos cantando pro mundão, nas farras, nas bebedeiras. E eu não queria saber de conselho de minha mãe. Quando minha mãe falava, eu respondia a minha mãe, respondia muito mal. Eu era muito rebelde. Muitas vezes ela me dava uns tabefe, porque eu merecia, entendeu? Eu achava ruim, mas hoje eu entendo que eu merecia os tabefes que minha mãe me dava, porque eu era muito rebelde, muito respondona. Então eu quero dizer para você, filho, que responde sua mãe e seu pai, quero dizer, honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias de vida sejam acrescentados na terra. Mas minha mãe nunca deixou de orar por mim, de pagar o preço. E eu não queria nem saber, sabe? De Jesus, me afastei mesmo. E com 26 anos eu voltei para a igreja, voltei para Jesus. Só que era um pé na igreja e o outro no mundo. Com 2 anos que eu estava na igreja, aí Deus me provou com um câncer. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Mas Deus dizia assim, essa doença não é para a morte, mas é para que tu venha se consertar. Porque eu não te quero pela metade, eu te quero por inteiro. Tem gente que diz, Deus quer só o coração. Deus não é açougueiro, não. A palavra do Senhor diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele não diz que é só o nosso coração, não. Então Deus nos quer por inteiro. E Ele me queria por inteira. Ali, firme na presença dEle, dar testemunho dEle por inteiro. E acabou, meu irmão, que eu fiz uma aliança com Cristo. E eu me firmei na presença do Senhor. E quando eu estava ali firme, eu estava dentro da igreja em um culto. Aí Deus disse assim, vai em casa pedir perdão à tua mãe. E eu levantei no meio do culto e fui em casa pedir perdão à minha mãe. Chorando, me derramando em lágrimas. Montei em cima da moto, fui embora. Cheguei em casa, bati na porta de minha mãe abriu a porta, eu abracei minha mãe chorando. Eu disse, mãe, me perdoe, mãe, porque eu não fui uma boa filha para a senhora. Porque eu fui rebelde, porque eu desobedeci, porque a senhora falava e eu não dava ouvido. Mãe, me perdoa, mãe. Era um desespero tão grande que eu sentia dentro do meu coração, aquela necessidade que a minha mãe me perdoasse por mim ter sido uma filha rebelde. E minha mãe, ali abraçada comigo, ela disse, minha filha, tá perdoada. Eu disse, mãe, mas eu precisava ouvir da boca da senhora, porque eu fui muito rebelde, eu fui muito desobediente, a senhora falava, entrava por um ouvido e saia pelo outro, eu lhe respondia mal, eu lhe tratava mal, eu só quero que a senhora me perdoe, do fundo do meu coração me perdoe, porque de hoje em diante eu quero ser uma filha melhor para a senhora, eu quero fazer aquilo que eu não fiz, eu quero me dedicar à minha mãe. Eu quero dizer uma coisa para você. Foi pouco tempo que minha mãe ficou nessa terra. Eu pedi perdão à minha mãe, comecei a sonhar com frutos maduros e frutos muito bonitos. E com alguns meses Deus falou comigo, eu vou recolher a tua mãe dessa terra. Eu disse, Senhor, mas minha mãe não está nem doente. Mas Deus disse, se prepara e o tempo que tiver de estar com ela, aproveite o máximo possível. E eu disse para os meus filhos, aproveite o tempo que tiver para ficar com a vovó, porque a vovó vai partir, Jesus vai levar. Com 2 meses depois, minha mãe adoeceu, minha mãe teve um AVC e Deus preparou minha mãe e levou para a glória. Então eu quero dizer para você, aproveite os teus parentes, teus familiares enquanto você tem perto, porque depois que parte, não tem como você